ainda estão de pé, os que estão fora, para sentarem, aquietarem-se, para que nós então possamos começar o culto de hoje à noite. Então, vou convidar os irmãos a curvarem as suas cabeças para um momento de uma oração silenciosa, onde você pode então falar com o Senhor nessa noite, entregar sua vida, seu tempo e o seu culto. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos por esse momento que nos reunimos para cultuarmos o Seu nome, para celebrarmos a Ti, ó Deus, como o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa família, da nossa casa. E nós queremos nessa noite, Pai, nos colocar diante de Ti, com o coração contrito para aprendermos e com o coração alegre, ó Deus, para celebrarmos ao Senhor. Suplicamos, Pai, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos purifique, e que nós possamos assim, ó Deus, dignamente cultuar o Senhor como verdadeiros adoradores. Recebe nosso louvor, nossa adoração, ministra sobre as nossas vidas por meio da Tua palavra, que nós sejamos edificados, ó Pai, e transformados, que saiamos daqui, ó Deus, numa disposição de praticar aquilo que a Sua palavra nos ensina. É isso, Pai, que nós te pedimos, oramos e agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, eu vou convidar os irmãos então para abrirem as suas Bíblias comigo no livro de Jó, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Jó, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Jó capítulo 1, versículo 1 ao 5, se os irmãos estão comigo, digam amém. A palavra do Senhor diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. Então nós temos falado esse mês com os irmãos e aprendido sobre nossa família, nossa oferta ao Senhor. E Jó, na verdade, ele vem para nós como um grande exemplo de alguém que faz da sua família uma oferta a Deus. Jó tinha um cuidado e ele exercia um sacerdócio preventivo sobre a família dele. E é isso que nós precisamos aprender. Nossa casa deve ser uma oferta ao Senhor o tempo todo, e que nós não devemos esperar cuidar da nossa casa quando as coisas acontecem. Jó nos dá esse exemplo: é melhor você orar, é melhor você verificar, é melhor você buscar
a colocar os seus filhos diante de Deus, abençoar sua casa, abençoar sua família, o tempo todo, antes que os problemas aconteçam. Como pais, cada um de nós deveríamos, durante a noite, a madrugada, voltar na cama dos nossos filhos e orar por eles. E às vezes nós não fazemos isso. E às vezes nós estamos tão ocupados com as nossas próprias coisas e nós não exercemos esse cuidado preventivo sobre a vida dos nossos filhos. Se nós não oramos, às vezes durante o dia, né? Imagine orar de madrugada. Mas nós temos experimentado e aprendido muito sobre isso, sobre a importância da oração e de orar pela nossa casa. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos na frente, um passo na frente sempre. E nós não estamos dizendo que as coisas podem não acontecer. Quando nós somos preventivos, o fato é que nós estamos tentando evitar. Mas se Deus permitir, isso vai acontecer. Porém, o fato é que nós cuidando antes, as coisas sempre se acertarão de uma maneira melhor. Jó então nos dá esse exemplo hoje à noite, de fazermos da nossa casa uma oferta sempre ao Senhor. Da nossa família, uma oferta para Deus. E Ele nos ensina sobre esse cuidado preventivo com a nossa casa. Então, irmãos, que isso nos ajude a cada dia. O quanto nós temos aprendido do Senhor e da Sua palavra, que isso nos ajude a cada dia vivermos de uma maneira que a nossa família, que a nossa casa, seja uma oferta contínua, constante ao Senhor. Amém? Curve a sua cabeça, nós vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, pela graça de entendermos a Sua palavra e de podermos nessa noite estar diante de Ti, em adoração, em celebração, ó Deus, porque o Senhor deu para nós uma família e especialmente nós podemos olhar para a Sua palavra pensando na responsabilidade que temos de cuidar dessa família e de colocar nossa casa como oferta diante do Senhor a cada dia. E que nessa noite o Senhor possa então ministrar as nossas vidas a cada momento do culto, especialmente, ó Deus, nos desafiando para que nós possamos ser cuidadosos daquilo que o Senhor tem dado para nós, a família, daquilo, ó Deus, que o Senhor tem confiado a cada pai, a cada mãe, filhos, e daquilo, ó Deus, que os filhos têm a oportunidade de viver em uma família. Que também, ó Deus, cada um de nós possamos viver de maneira agradável ao Senhor, servindo a Ti com integridade, com interesse de coração e vivendo, Senhor, para Te agradar como famílias aqui nesse mundo. É isso que nós te pedimos, Pai. Oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Tá bom, irmãos, antes do pessoal do louvor chegar para a adoração dessa noite, o Freitas tem vivido aí esses dias, né, de experimentar a graça de Deus sobre a família dele, desde que o Rodrigo então teve aquele problema e agora Deus continua trabalhando na vida dele. E o Freitas então pediu para compartilhar algumas coisas hoje à noite, antes então do louvor. Eu queria convidar o Freitas para falar um pouco sobre isso. Boa noite, pessoal. O Rodrigo está aí, né? E eu estou satisfeito. Recebi os exames dele agora no hospital, nessa semana, e trouxe um CD, né? Que tinha umas coisas dos exames que foram feitos lá no hospital com ele. E o médico, que agora dia 20, não, era 23, 26, parece, era a data que o médico ia compartilhar com ele os exames, mas ele tinha sido antecipado e tudo foi dito antes da entrega dos exames. Ele agora no mês de junho, ele vai ter que ir lá no hospital Valdemar de Alcântara, aquele hospital que a igreja lotou lá, e foi a primeira vez que o hospital teve mais de 40 pessoas numa visita, né? E eu sou grato por todos vocês, por tudo que vocês fizeram, pelo amor que vocês dedicaram ao meu filho. Eu sei que é difícil a gente passar situações difíceis, mas às vezes as pessoas só pedem a Deus, não agradecem. As pessoas hoje têm que agradecer muito a Deus pela vida que tem, pelos filhos que tem, pelo marido que é, pela esposa que é, principalmente nós que estamos aqui. E eu fico grato. Eu não sei se a Shirley tem alguma coisa ainda que conseguiu passar ali,
Eu não sei. E eu estou esperando que ela mostre aqui. Mas de antemão eu fico satisfeito porque a luta foram dias difíceis, né? E na minha família lá aconteceu muitas coisas e as coisas que aconteceram engloba todo mundo, né? Inclusive a última vez agora morreu o meu cunhado, né? Atropelado ali na ponte do Bom Jardim, né? Ele morreu, né? E faz parte da família. Então eu estou orando todos os dias, passando uma peleja, né? Mas a gente, quando se torna um filho de Deus, a gente tem que pensar que não é só prosperidade, é problemas, é luta, né? E aqui foi no dia que o Rodrigo chegou. Esse foi um dia que eu acho que emocionou muito a igreja. Eu gostaria de trazer o Rodrigo aqui andando e o Felipe cantando, para eles virem aqui e dar isso aí que para mim foi uma coisa marcante. Tá aí o Rodrigo aí, pessoal. E eu sou satisfeito por isso. Fica agora o Rodrigo tocar, não sei como é que tá, mas vou passar para ti, Felipe. Obrigado, pessoal. Boa noite, igreja. Que a graça do nosso Deus esteja com todos nós. Amém? Bom, é o mês da família, mas também é um domingo de agradecimento, né? Quem conheceu o Rodrigo antes do AVC sabe que todo domingo ele estava aqui na frente tocando violão e uma das coisas que ele mais gosta de fazer, né? E quando o Rodrigo estava internado no hospital, eu fiquei algumas vezes com ele e conversando com ele no hospital, eu percebi que, na verdade, eu me perguntava por que disso tudo, né? E às vezes a gente não entende, mas essas coisas acontecem para que os nossos corações possam ser moldados por Cristo. E ele me falou uma coisa que serviu de aprendizado para mim. Eu nunca falei isso para ele, mas ele falando, cara, se eu sair daqui vivo, é para a glória de Deus. Se eu sair morto, também é para a glória de Deus. Então, essa música que nós vamos cantar agora, ela fala sobre o amor de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama a Deus aqui? Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Ouvia falar no teu nome, mas demorei pra perceber que você não é aquele papo careta de religião. Estava anestesiado, adormecido em meus preconceitos, escondido e armado contra tudo e todos. Mas o teu olhar brilhou mais que o sol, e esse calor me encheu de vida, vida. O teu amor se
se derramou como perfume, e o meu passado pesado e carregado de pecados você apagou. Você me aceitou, me perdoou, amor que eu não consigo entender. Oh, 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 oh. Me deu uma nova história, um novo modo de ver e de viver a vida, olhar as pessoas do mundo sob um novo prisma. Quanta coisa que eu perdi sem te conhecer. A gente achava que sabia tudo, mas na verdade a gente não sabe nada. Mas o teu olhar brilhou mais que o sol, e esse calor me encheu de vida, vida. O teu amor se derramou como um perfume, e o meu passado pesado e carregado de pecados você apagou. Você me aceitou, me perdoou, amor que eu não consigo entender. Oh, 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 oh. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh, você me aceitou, me perdoou, amor que eu não consigo entender. Oh, oh, oh. Amor que eu não consigo entender. Amém. Deus seja glorificado na vida do Rodrigo. Grupo de louvor. Glória a Deus, igreja, amém? Eu estou muito feliz, né, tanto pela vida do Rodrigo. E se eu fosse pedir para que se levantassem aqui pessoas, né, que tivessem algum motivo para agradecer ao Senhor, com certeza todos estariam de pé, né? E então, vamos ficar de pé para louvar a Deus. Lá em Salmos 34:1 fala justamente isso. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Que nós possamos louvar ao Senhor diante das tribulações, nos momentos difíceis, nos momentos alegres, que saiam louvores ao nosso Deus e agradecimento por tudo que Ele tem feito por nós. Com as nossas palmas. Te adorarei ao Senhor em todo tempo. Te adorarei ao Senhor em todo tempo. Em todo tempo eu viverei para o teu louvor. Em todo tempo eu viverei para o teu louvor. Te adorarei ao Senhor em todo tempo. Te adorarei ao Senhor em todo tempo. Em
todo tempo eu viverei para o teu louvor. Em todo tempo, Eu viverei para o teu louvor. Eu viverei para o teu louvor. Te adorar é meu prazer. Pra sempre eu vou viver pra teu louvor. Eu viverei para o teu louvor. Eu viverei para o teu louvor. Te adorar é meu prazer. Pra sempre eu vou viver pra teu louvor. Deus escolheu habitar em mim, sou o teu templo. Deus escolheu habitar em mim, sou o seu templo. E em todo tempo eu viverei para o teu louvor. E em todo tempo eu viverei para o teu louvor. Deus escolheu habitar em mim, sou o teu templo. Deus escolheu habitar em mim, sou o teu templo. E em todo tempo eu viverei para o teu louvor. E em todo tempo, eu viverei para o teu louvor. Eu viverei para o teu louvor. Te adorar é meu prazer. Pra sempre eu vou viver pra teu louvor. Eu viverei para o teu louvor. Eu viverei para o teu louvor. Te adorar é meu prazer. Pra sempre eu vou viver pra teu louvor. A minha vida entreguei a ti. A tua voz vou obedecer. Tua vontade é o melhor pra mim. E para o teu louvor eu vou viver. Eu viverei para o teu louvor. Eu viverei para o teu louvor. Te adorar é meu prazer. Pra sempre eu vou viver pra teu louvor. Eu viverei para o teu louvor. Eu viverei para o teu louvor. Te adorar é meu prazer. Pra sempre eu vou viver pra teu louvor. Te adorar é meu prazer. Pra sempre eu vou viver pra teu louvor. Te adorar é meu prazer. Pra sempre eu vou viver pra teu louvor. Somos igreja do Senhor. Fomos ligados por Jesus. Aquela cruz não foi em vão. Temos em Cristo comunhão. Somos igreja de Jesus, que se edifica em amor. Amar o próximo é ser obediente ao que ele ensinou. Oh, 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 oh. É melhor ouvir do que falar. Ser ombro amigo, pronto a consolar. Considerar o outro superior. Assim. E quando errar, pedir perdão e perdoar o meu irmão. Somos igreja do Senhor, fomos ligados por Jesus. Aquela cruz não foi em vão, temos em Cristo comunhão. Somos igreja de Jesus, que se edifica em amor. Amar o próximo é ser
ser obediente ao que Ele ensinou. Oh, 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 oh. Amém. Podem sentar. Pastor. Muito bem, eu vou convidar os irmãos a abrirem comigo sua Bíblia em Gênesis capítulo 28, versículo 20. Gênesis capítulo 28 e o versículo de número 20. Gênesis capítulo 28, versículo 20, a palavra do Senhor diz: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então, quando nós contribuímos para o Senhor, a primeira coisa que nós precisamos saber é que isso faz parte do culto. Ofertar e dizimar é culto ao Senhor hoje à noite. Quando então fazemos isso, não é uma parte fora do culto, não é uma questão apenas de entregar algum dinheiro para a igreja. Mas isso é celebrar a Deus. Culto também, segundo o que lemos no texto, aliás, dízimo e oferta, segundo o que lemos no texto, não está ligado com aquilo que nós fazemos para receber alguma coisa em troca. Jacó, ele só pede duas coisas a Deus: pão para comer e roupa para vestir. E aí, quando ele fala isso, ele então assume um compromisso com Deus, dizendo que se ele tiver pão para comer e roupa para vestir, e ele conseguir voltar em paz para a casa dele, para a família dele, tudo aquilo que Deus lhe der, então ele vai devolver o dízimo. Ele vai contribuir para o reino de Deus com aquilo que Deus tinha dado para ele. E aí esse homem vai e ele volta de uma maneira totalmente diferente daquela que ele está indo. Quando ele está voltando, ele diz assim: quando atravessei esse rio, quando eu atravessei esse vale, eu era uma só pessoa. Agora eu sou dois bandos. Ele tem uma família, ele tem muitas riquezas, mas não era uma troca que ele tinha feito com Deus. Ele tinha um compromisso com Deus. Então nós não trocamos dinheiro com Deus, nós não compramos a bênção de Deus com o nosso dinheiro. Nós cultuamos a Deus com o nosso dízimo e com a nossa oferta, e nós devemos ter alegria de fazer isso nessa noite. Vamos então curvar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor e assim consagrar nossa oferta, nosso dízimo para Ele agora. Pai bendito, nós te louvamos e agradecemos pelo privilégio que temos de cultuar a Ti agora com a nossa oferta, com o nosso dízimo, e nós queremos fazer disso, ó Deus, um momento de celebração, um momento de alegria, porque nós podemos contribuir para a expansão do Seu reino aqui nesse mundo. Nós também queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, para que enquanto Sua igreja, nós possamos administrar todos os recursos que pertencem ao reino do Senhor aqui nesse mundo, sabendo que um dia haveremos de prestar contas contigo. Abençoa, Deus, o entendimento de cada um de nós, para que possamos assim viver isso de uma forma prática a cada dia. As nossas contribuições, não, ó Deus, fazendo no sentido de cobrarmos alguma coisa de volta do Senhor, mas fazendo como reconhecimento, como gratidão a Ti por tudo aquilo que o Senhor nos dá. E assim que nós pedimos, Pai, oramos e agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Ok, dízimos e ofertas é uma prática da nossa igreja. Você que é visitante, fique livre, fique à vontade. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo
eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. É o meu querer. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Amém. Muito bem, irmãos, temos durante esse mês desenvolvido o tema Nossa Família, Nossa Oferta. Aí lá no primeiro domingo eu preguei para os irmãos fazendo da nossa casa um lugar de serviço, nossa casa, nosso servir a Deus com a nossa família. Segundo domingo, então, o Joel pregou aqui sobre nossa casa, lugar de adoração, fazendo da nossa casa um lugar onde adoramos ao Senhor. Terceiro domingo, então, o Júnior pregou sobre nossa casa edificada no temor do Senhor, edificando nossa família nesse temor a Deus. Ontem à noite, então, o pastor Laércio esteve aqui e ele pregou da nossa casa sendo um lugar de testemunho. E hoje à noite ele está aqui de volta para fechar esse mês, falando da nossa casa, lugar de oferta ao Senhor, fazendo da nossa família nossa oferta. E hoje à noite ele vai desenvolver um outro tema, e eu já disse isso para vocês várias vezes, mas eu vou deixar ele falar com você do tema de hoje à noite. Então vou convidar aqui o pastor Laércio, que está aqui desde ontem conosco. Aliás, ele foi para casa, né, dormiu e voltou hoje, né? Mas está cultuando ao Senhor e pregando palavra, e a gente tem a alegria de ter o pastor Laércio aqui para ministrar a nós agora. Vamos orar então. Pai bendito, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem falado a nós através da sua palavra, tem nos ensinado, Senhor, sobre como cuidar da nossa casa, da nossa família.
E assim nós queremos, Senhor, fazer de tudo aquilo que Sua palavra é a prática da nossa vida. Queremos entregar a Ti, ó Deus, a vida do pastor Laércio mais uma vez, pedindo que o Senhor possa usar a instrumentalidade dele para ministrar as nossas vidas agora, aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Usa o Teu servo, ó Deus, para a edificação da Sua igreja, para a transformação das nossas vidas e para que nós possamos ser famílias alicerçadas, fundamentadas na Tua santa palavra. É isso que nós te pedimos, Pai. Oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Esqueci, só um instante. As crianças, por favor. Crianças de 3 a 10 anos. Vamos lá. Ok, vamos orar então pelas crianças. Pai, nós te louvamos e bendizemos a Ti por cada uma dessas crianças. Suplicamos, Pai, que o Senhor possa abençoá-las durante esse tempo em que elas estarão juntos com as tias e os tios, que eles possam crescer na graça, no conhecimento do Senhor, sendo assim alicerçados nessa palavra santa, a qual o Senhor tem nos confiado. É isso que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Ok, crianças, podem ir? Laércio, pode ficar à vontade, meu irmão. Deus te abençoe. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Hoje eu vim com os meninos, né? Tem uma ali dormindo, a minha esposa, a Lidiana, mas também tem um casal que veio, né? O irmão Oliveira e a irmã Zilda, né? Que estão ali atrás conosco e vieram hoje comigo. Ontem nós falamos sobre nossa casa, lugar de testemunho. E hoje nós vamos falar um pouco sobre fraternidade. Nossa casa, lugar de fraternidade. Um lugar onde nós precisamos ser e ter a fraternidade em nossos corações, em nossas vidas. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá em Malaquias capítulo 4, versículo 6. E diz assim a palavra do nosso Deus nesse texto: e Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, mais uma vez, ó Deus, em Tua presença, nós queremos agradecer ao Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, nós queremos Te exaltar e Te glorificar, Senhor. E nessa noite, Deus, nós queremos, ó Pai Celestial, continuar, Senhor Deus, ministrando e falando da Tua palavra. E rogamos ao Senhor, Deus querido, para que nós possamos, ó Pai, em nome do Senhor, Pai, continuarmos, ó Pai Celestial, dedicados e dedicando as nossas vidas, ó Pai Celestial, a esse bem precioso, ó Deus, que é a família, e a importância dela em nossas vidas, e nós precisamos colocar o devido valor, ó Pai, dela, ó Pai, no centro, na vontade do Senhor sobre elas, Pai. Abençoa-nos, ó Pai, nos dirige, nos orienta, Pai, e derrama a Tua graça sobre cada um de nós, Deus. Pais, mães, filhos que estão, ó Pai Celestial, sob os nossos cuidados, em nome do Senhor Jesus, amém. O Evangelho começa no lar, amém, queridos? O Evangelho, ele começa no lar, porque se o Evangelho não atuar no lar,
não funcionará em nenhum outro lugar. Em nenhum outro lugar será tão abençoado, em outro lugar não será transformador. Por isso, amados, que o lar é uma coisa muito importante, é uma área muito importante. Por isso que o lar precisa ser colocado e valorizado de tal forma, porque é no lar que há a felicidade, é no lar que o Evangelho é trabalhado, é no lar que o Evangelho traz as mudanças e faz as mudanças necessárias. A mais bela expressão, amados, do Evangelho é quando nós entendemos e fazemos a nossa casa, do nosso lar, um ambiente de felicidade, onde os pais entendem isso, onde os filhos compreendem isso, onde há tempo com os filhos e os filhos têm tempo com os seus pais, onde a casa, o lar é cercado de graça, de amor, onde o crescimento e há crescimento no conhecimento de Deus, e o conhecimento de Deus traz mudanças na vida desse lar. Amém, queridos? Por isso a transformação do povo de Deus precisa começar na família. Por isso que a transformação, a bênção de ter uma casa, de ter um lar restaurado, estruturado e abençoado, porque é lá dentro, é nesse ambiente familiar, nesse ambiente onde Deus, Ele opera, é nesse ambiente que Deus quer cuidar, que Deus quer transformar, que Deus quer fazer diferença. Porque numa igreja, amado, onde os seus membros sejam abençoados, sejam fortes, se esses lares não forem abençoados e fortes pelo Senhor, ou no Senhor. Aonde esses lares são graciosos e abençoados por Deus. Por isso, voltar-se para Deus, colocar-se diante de Deus, amados, implica nisso. Implica em que você terá uma restauração nos seus relacionamentos familiares. Talvez um dos grandes problemas, amados, da igreja seja esse. Os lares hoje estão desfocados da presença de Deus. Lares cristãos mesmos, que muitas vezes não têm colocado a palavra no seu devido lugar, que não têm valorizado a palavra, que não têm valorizado o devocional, que não têm valorizado a devoção ao Senhor dentro da sua própria casa. E nós falamos isso ontem aqui também. E falar de família, amado, e falar dessa instituição sagrada de Deus, abençoada por Deus, também é falar de coisas que nós já ouvimos muitas vezes. Porque é didático. E a didática, ela funciona de forma muitas vezes repetitiva, e nós precisamos às vezes estar ouvindo e estar sempre colocando assuntos sobre família, ou assuntos relacionados à família, para a gente inculcar na nossa mente, como diz a palavra do Senhor. Por isso, amado, a condição dada por Deus, a orientação de Deus sobre isso, ela é essencial, para que possa suspender-se das nossas casas, dos nossos lares, para que seja suspendido a maldade sobre a terra, para que seja suspendida aquilo que não agrada a Deus, para que os nossos lares sejam abençoados. Por isso que lá em Malaquias 4, versículo 6, o Senhor lhe trata a questão da conversão dos pais aos filhos e conversão dos filhos para com os pais. E quando nós entendemos a questão da conversão, dessa transformação, dessa mudança que deve começar de dentro da nossa casa, de dentro do nosso ambiente mais aconchegante, mais próximo. É interessante, amado, que quando nós olhamos lá em Hebreus capítulo 13, versículo de 1 a 6, e lá no versículo 1 e versículo 6 ele fala isso: seja o amor constante, o amor fraternal seja constante, seja ardente o amor fraternal. E aí ele vai falar no versículo 2, e a hospitalidade. Eu fico pensando, amado, que o lar é aquele ambiente onde a família se sente bem. O lar é aquele ambiente onde os filhos devem se sentir bem. O lar é aquele ambiente onde o amor, a fraternidade, a graça, o carinho, o amor deve existir. E quando nós observamos, analisamos isso, amado, quantos lares hoje
São ambientes aonde impera, aonde reina o amor. A hospitalidade maior dentro da nossa casa. Você não está dentro da sua casa com pessoas que você não conhece. Você não está dentro de um ambiente onde as pessoas não são. Elas fazem parte do seu núcleo, da sua relação. E quando nós observamos, amado, essa questão da hospitalidade, a sua casa não é um hotel, a sua casa não é uma pousada. A sua casa não hospeda pessoas que são desconhecidas. A sua casa não tem pessoas que são estranhas, são pessoas que estão próximas a você, que são seus, e às vezes não são. Seja o amor fraternal constante. E a palavra do Senhor diz, amado, nesse texto, a gente vai ver aqui algumas condições dadas por Deus, para que nós possamos muitas vezes suspender e tirar esse pensamento de que a família e a minha família é uma família que eu estou frio para ela, que eu não estou interessado nela, de que os relacionamentos não são mais aqueles relacionamentos humanizados, harmoniosos, graciosos. Precisamos, amados, olhar para a família como aquele ambiente que deve ser nutrido com muito amor, com muita graça, aonde os relacionamentos eles são saudáveis, são abençoadores, aonde há intimidade, aonde há um relacionamento que agrada a Deus. Porque que nós temos visto, amado, em nossos dias, e está aí a família sendo deixada de lado, os lares não se falam, as pessoas não se comunicam. Padrões e o padrão de Deus, o ideal de Deus é que as famílias sejam um ambiente onde as pessoas se relacionam, que elas se conheçam, que elas tenham amor um pelo outro, carinho um pelo outro, aonde um sente a dor do outro. E é interessante, amado, que às vezes nós temos muito isso fora da casa. Você já percebeu, amado, que muitas vezes nós somos pegue com essa ideia de que nós na igreja somos servos, de que nós amamos, de que nós servimos, de que nós abraçamos, de que nós beijamos, de que nós estamos próximos do irmão, de que há um amor fraternal ardente entre nós, mas quando nós chegamos na casa e quando nós chegamos em família, isso muitas vezes não é desenvolvido, isso muitas vezes não é trabalhado, e nós corremos o risco, amados, muitas vezes de estarmos vivendo um relacionamento dúbio, um relacionamento beirando a falsidade, chegando à hipocrisia diante do Senhor. Aonde nós queremos muitas vezes lidar com isso, amados. Esse não é o ideal de Deus, esse não é o foco do Senhor. Muito pelo contrário, o desejo de Deus é que a minha família seja o espelho, para que quando eu chego nos outros ambientes, eu esteja sarado, abençoado, porque é em família, é na minha casa que eu aprendo a amar. Ou não é? Ou não deve ser na minha família que eu devo aprender a amar, que eu devo aprender a perdoar, que eu devo aprender a ter carinho? Na minha família que eu preciso desenvolver tudo aquilo que eu preciso desenvolver, muitas vezes na igreja. E muitas vezes é o inverso. Eu aprendo muitas coisas na igreja, mas na minha família eu não levo para a minha família, eu não vivencio isso em família, vivencio dentro da casa, eu vivencio dentro do corpo de Cristo, mas não vivencio no meu núcleo familiar. Eu não vivencio isso na minha família. Como pode isso? Como nós podemos ver isso, irmãos? A minha casa deve ser um lugar de fraternidade. A minha casa deve ser um ambiente onde eu tenho que aprender, onde eu tenho que desenvolver os meus relacionamentos básicos, primários. É lá que eu preciso amar, é lá que eu preciso perdoar, é lá que eu preciso ser. É lá, começa lá, meu irmão, começa lá, minha irmã. Pais convertidos aos filhos. Nossa casa é um lugar de fraternidade, amado. Ou não é?
elas precisam ser lugar de fraternidade. Ela precisa ser esse ambiente onde a gente cultua a Deus lá, aonde a gente adora a Deus lá, aonde a gente discipula lá, aonde a gente tem comunhão, aonde a gente tem relacionamento, aonde nós fazemos devocional, aonde nós fazemos da nossa casa uma igreja do Senhor Jesus Cristo. A sua casa é um pedacinho da igreja de Cristo. A sua casa é esse ambiente igreja ou é desvinculado totalmente? Hoje, amados, nós precisamos entender isso nas nossas vidas, diariamente, ainda mais no mundo em que nós estamos vivendo, ainda mais na sociedade em que nós estamos cada vez mais freneticamente focado nas coisas seculares, nessa vida desenfreada, nessa vida que nós estamos vivendo hoje em dia. Muito facilmente as famílias estão sendo deixadas de lado, muito facilmente os filhos, muito facilmente essa instituição tão abençoada por Deus. Porque é muito mais fácil não fazer, não se preocupar. Ontem, quando eu saí daqui, eu estava falando com um irmão, e o irmão que veio com a gente estava falando sobre isso. Dá trabalho, irmão. Dá trabalho criar filho. Dá trabalho ser um bom esposo, ser uma boa esposa. Não é fácil. Não é fácil, amado, porque nós precisamos fazer o que é certo. E fazer o que é certo, amados, custa muitas vezes tempo. Fazer o que é certo, muitas vezes, amados, a gente precisa lidar com muitas situações. Pais convertidos aos filhos. Algumas características, amados, que nós precisamos olhar aqui rapidamente. Se nós queremos ter uma família, uma casa onde o lugar seja um lugar de fraternidade, um lugar de amor, os pais e os filhos, nós precisamos estar convertidos aos filhos. Malaquias diz isso, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra. Pais que se relacionam bem com seus filhos, são pais que dão mais valor aos filhos do que as coisas materiais. Pais que dão mais valor aos filhos do que as coisas materiais. Mas infelizmente hoje, muitas vezes nós temos vivido, queridos, uma inversão desses valores em nossas sociedades. Nós esquecemos de Deus, amamos as coisas e usamos as pessoas. E quando nós queremos a Deus, nós amamos as pessoas e usamos as coisas. Vocês percebem isso? Como isso tem se tornado uma prática, essas inversões de valores? Porque quanto mais a gente sobe nas esferas, ou na escala financeira, ou busca essas coisas, o tempo vai passando, os filhos eles vão precisar da gente, vão precisar de nós, precisa da família, e aí o pai está preocupado, a família está mais preocupado com outras coisas. A nossa herança, meu amado, não é dinheiro, a nossa herança não é carros, a nossa herança não são os bens, é a família, amém? Os filhos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar o lar, porque nenhum sucesso, amado, vai compensar o meu relacionamento familiar, nenhum sucesso vai compensar a minha relação com os meus filhos, nenhum sucesso vai recompensar o meu sentimento.
O menino pedia todas as noites para o pai brincar com ele, todo dia, e juntar e montar o seu quebra-cabeça favorito. Todo dia ele fazia isso. Pai, vem aqui montar o meu quebra-cabeça comigo. Pai, vem brincar comigo. O pai sempre dava uma desculpa e se esquivava para aquele filho, para os seus afazeres de adulto. Sabe, querido, a gente tem tantos afazeres de adulto que a gente não se lembra dos filhos. A gente tem tantos afazeres que a gente não... Um dia o menino sofreu um grave acidente no leito de morte. Antes de sucumbir aos ferimentos, sussurrou: papai, o senhor não me ajudou a montar o meu quebra-cabeça. O senhor não fez isso. O pai, aflito e perturbado, disse que daria tudo para voltar atrás e começar tudo de novo em seu relacionamento com o seu filho. Mas já era tarde demais, aquela criança faleceu naquela noite. Sabe, querido, às vezes a gente se preocupa com tantos quebra-cabeças da vida, a gente se preocupa com tantas coisas que a vida nos dá, a gente fica mergulhado em quebra-cabeça, queremos quebrar, montar a vida, montar riqueza, montar recursos, montar uma série de coisas, montar atividades, montar tudo, e às vezes nós perdemos o tempo precioso por não querermos estar perto da família, ou por não estar perto dos filhos. São famílias que ensinam os filhos no caminho que devem andar. Uma família que nutre-os no seu lar, que faz da sua casa um lugar de fraternidade. São pais, são famílias que os filhos são ensinados no caminho em que devem andar. Hoje, amados, a gente vive uma crise avassaladora de integridade na nossa sociedade, que atinge a família. O mundo está totalmente confuso, os valores têm sido confusos, os pais estão confusos, os jovens estão confusos, estão perdidos na teia dessa cultura humanista, secularizada, que tem promovido desvirtudes, os valores têm sido deixados de lado, tem sido empurrado pela barriga, uma série de coisas. Os pais estão perdendo o controle dos seus filhos, não sabe mais aonde eles vão, ou o que eles estão fazendo, muitas vezes, não tem noção do perigo que eles estão passando, não sabe o que eles estão fazendo, com quem eles andam, quem são os seus amigos, quem são eles. Se nossa casa, amada, deve ser trabalhada para ser um lugar de fraternidade, um lugar de amor, porque amar, quem ama se preocupa, quem ama cuida, amém? Os pais perderam o controle, estão perdendo o controle. No Brasil, amado, 25% dos filhos dormem com a namorada dentro da sua casa, e com o consentimento dos pais. E com o consentimento dos pais. O homem foi constituído por Deus, amado, para ser cabeça. O homem foi constituído por Deus para ser aquele que é o sacerdote da sua casa, do seu lar. A autoridade que foi adquirida, foi dada a ele, pelo exemplo, para serem exemplo de amor, para serem exemplo de pai, de família, para ser modelo. Não importa pela força. A palavra do Senhor diz em Provérbios 22:6 isso, que o pai deve ensinar os seus filhos, não o caminho que querem andar, não o caminho que eles querem andar, porque hoje em dia está muito assim, meu filho, você faz o que você quiser, você lança e joga a proposta para o filho, e fica naquele relacionamento, aonde o pai é aquele amigo do filho, mas é aquele amigo que não é liberal, é entregado, ele faz o que ele quer, ele não tem regra, ele não tem disciplina, não é disciplinado, ele não é tratado dessa forma, e não é colocado dessa forma. O pai deve ensinar o filho
o caminho que deve andar, no caminho em que deve andar, e não o que ele quer ou no que ele quer andar. Queridos, nós praticamos e podemos estar falhando nesse aspecto. Eles não podem andar como eles querem. Uma casa onde tem um pai e uma mãe que amam os seus filhos, que é um lugar de fraternidade, é um lugar de amor. Porque a disciplina, quem ama, disciplina. Amém? Quem disciplina é um ato de amor. E quando a palavra do Senhor diz falar isso, amado, isso é muito profundo e muito correto. É corrigir, é cuidar dele, é dizer isso aqui não pode. Um dia eu estava passando com um irmão antigo da igreja, ele disse assim, o meu pai há 40 anos atrás me disse uma coisa, Laércio, que eu nunca esqueci. Eu queria fazer muitas coisas erradas na década de 60, ele era evangélico já. E ele disse, meu filho, o não cabe em todo lugar. E essa frase me marcou, o não cabe em todo lugar. Hoje o não cabe mais em todo lugar, porque os filhos não querem mais ouvir o pai dizer não. Mas o filho só não quer mais receber o não, porque o pai não ensinou o não, na hora certa e no tempo certo. A palavra do Senhor diz aqui em Provérbio, amados, ensina os filhos, não o caminho que querem, mas ele está falando de crianças, ele está falando aqui de meninos. Você pega um menino de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos, o caráter da informação é ali, passou dali, meu filho, está complicado, 10, 11, 12, 13, 14 anos, você não tem mais muito o que fazer. Mas você pega ele naquela idade ali, que você está ali com ele, o gargalo dele ainda não cresceu, a garganta dele não está ainda naquele, não, você faz isso. É uma responsabilidade, é uma atitude de amor, irmão. Amar, quem ama, cuida. Quem ama, disciplina. Quem ama, corrige. Eu amo os meus filhos, eu quero o melhor dos meus filhos. Por isso eu não deixo eles fazer o que eles querem. Porque lá na frente, eles vão se dar mal. E eu vou me dar mal com eles também, sabe por quê? Porque pai e mãe amam de qualquer jeito e de qualquer forma, mesmo que ele esteja passando por uma situação difícil. Vocês se lembram de Eli? Vocês se lembram de Davi? Eles erraram, eles falharam, mas o que acontece com os filhos? Eles fazem coisas erradas, mas o que acontece com os pais? Sofrem junto. Davi sofre junto, Eli sofre junto. Mas nós não queremos isso, você não quer isso, eu não quero isso. Por isso nós precisamos fazer o certo agora. Amém? Precisamos amar agora. Precisamos cuidar agora. O amor fraternal, constante. Eu não posso piscar, porque o mundo está aí, meu irmão. Eu tenho que cuidar agora. Nós temos que ter essa preocupação de dentro da nossa família. Os filhos precisam de modelos, não de discursos. Os filhos precisam de exemplos, amados, e não de palavras. Não é só palavras, é modelos. Se nossa casa deve ser um lugar de fraternidade, se nosso lar precisa ser esse ambiente, eles precisam ver esses modelos. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras, não é isso? Né? Um ditado chinês diz que pegamos mais mosca com uma gota de mel do que com um barril de fel. Com uma gota de mel, você pega mais mosca do que com um barril de fel. 1 Coríntios diz, contudo prefiro falar 5 palavras com entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outras línguas. Falando de amor. 5 palavras de amor. Qual foi a última vez que você disse para o seu filho, eu te amo? Qual foi a última vez que você fez
cafuné nos seus filhos, que dê um abraço, mas ele já é um galalau, mas ele já é um grandalhão. Mas abrace. Beije os seus filhos, ame os seus filhos. Nós falamos isso ontem, seu testemunho. Você que eles precisam da gente. É eles, nós é que precisamos tomar essa posição. Pais que amam os seus filhos incondicionalmente. Um coração de pais convertidos, corações de pessoas transformadas. Malaquias está falando aqui sobre isso. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Eu quero meus filhos perto de mim. Amém? Eu quero os meus filhos perto de mim. Eu não quero meus filhos distantes de mim. Eu não quero meus filhos longe de mim. Para que meus filhos se convertam, eu preciso me converter, eu preciso fazer a diferença, eu preciso estar perto dele, eu preciso amar eles. Muitos pais amam a si mesmos e não os seus filhos. Amam o sucesso e não o deles, só o deles. Ama eles. É preciso amar os filhos de forma incondicional. Amar os filhos, mesmo que eles tropecem, mesmo que eles falhem. Amar incondicionalmente, entretanto, não é um amor irresponsável. Não é deixar eles à toa. Mas é um amor sacrificial, irmão. É um amor sacrificial. É aquele filho pródigo que nós falamos ontem. Tem um exemplo perfeito da palavra do Senhor. Onde seu pai recebe ele, abençoa ele. Porque o amor, ele precisa ser incondicional nesse momento. O amor, ele precisa ser sacrificial. É um lugar de fraternidade. A minha casa é um lugar de amor. De amor. A outra coisa, amados, pais, eles precisam ser um canal de comunicação aberto com os seus filhos. Porque a comunicação, amado, é o oxigênio da família. Porque a comunicação é essencial dentro da família. Porque sem comunicação vai reinar o quê? A morte. Porque sem comunicação, a vida da família, ela está fadada ao suicídio, a uma destruição completa. Então, se eu fecho as portas para a comunicação, para o diálogo, eu fecho as portas para não conhecer bem o meu filho, para não saber como é que está a minha esposa, para não saber como é que está o meu relacionamento. O provérbio diz, amados, 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua, o que o bem utiliza, come do seu fruto. O que bem utiliza, come do seu fruto. Se você utiliza bem, amada, a comunicação com a sua família, se você é uma pessoa que edifica, se você é aquela esposa edificante, aquele marido que edifica, tem aqueles filhos que estão ali abençoando e sendo abençoados, é isso. A língua destrói também relacionamento, destrói essa fraternidade de dentro da casa, destrói muita coisa. O diabo está morrendo dentro da família, amados. Vivemos hoje uma realidade cruel, aonde a comunicação, aonde essa questão de conversar com a esposa, com o esposo, com os filhos, de chamar eles para o diálogo, está se tornando cada vez mais difícil. Nesse mundo virtual, nesse século da comunicação virtual, aonde a internet, aonde todos os recursos têm tornado as conversas cada vez mais relacionadas a isso. Hoje, amado, a gente não ouve mais a voz da pessoa no telefone, é o zap. Ninguém quer mais nem conversar pelo telefone, porque antes a gente ligava, agora o zap resolve. Mas o zap é muito mais impessoal do que o telefone. Mas o telefone não é a melhor coisa, meu irmão. A melhor coisa é chegar
olhar e dialogar, conversar. Pessoas que passam horas dessa forma, ou dessa maneira, em conversação virtual. Os filhos não vão ser estimulados, não estão sendo estimulados ao diálogo, à conversa, porque tem medo de conversar com os pais, e no dia que o pai chamar ele para conversar, ele vai estranhar, porque isso não é normal, isso não é rotineiro. Pais que perdoam seus filhos. Se nossa casa, querida, deve ser um lugar de fraternidade, também deve ser um lugar de perdão. Porque fraternidade e amor está muito ligado a perdoar. Fraternidade e amor está muito ligado à relação do perdão mútuo, do perdão dentro da família. Se você quer nutrir uma casa, uma família que seja fraterna, valorize o perdão. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis dentro da família. Talvez seja uma das coisas mais difíceis dentro da casa, dentro do lar, o perdão. Falei ontem que não existe nenhum casamento perfeito, não existe nenhuma relação perfeita, não existe um filho perfeito, nem um esposo perfeito, nem uma esposa perfeita, não há. Adão e Eva que nos diga isso, e nós aprendemos com ele essa imperfeição, porque nós decepcionamos as pessoas e elas nos decepcionam, e isso é normal, muitas vezes dentro da nossa própria casa, amém? É normal. A gente não deve ficar ali, né, achando que minha esposa me decepcionou, o meu esposo me decepcionou, o meu filho me decepcionou. Isso vai acontecer. Não há relacionamento saudável, portanto, amado, se não houver o exercício do perdão. Agora, o exercício do perdão, para que a casa seja um lugar fraterno, um lugar de bênção, não vai existir se não houver o exercício do perdão. Colossenses 3 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa. Como tem? Sempre vai ter uma queixazinha, sempre vai ter um motivozinho de, todo dia, meu irmão, todo dia a esposa aborrece, o marido aborrece, os filhos aborrecem, e tudo. Nós precisamos colocar o perdão, tratar situações. Hebreus fala isso, Hebreus capítulo 13, versículo 4, ele fala isso. Casamento sem mácula, sem rugas, o leito deve ser como, marido e mulher devem andar como. Aí não tratam isso, é cheio de amargura, o leito é cheio de ódio, o leito é cheio de problemas, o leito vai dormir com raiva, ou emburrado, ou com problema, e no leito que não pode ter isso. Porque se o leito tem isso, isso vai transmitir, vai passar para quem? Vai para a família como um todo, vai para os filhos. Isso vai passando, vai gerando uma falta de comunicação, uma falta de perdão, vai gerando uma série de problemas. Porque o perdão não é tratado, as situações não são colocadas diante de Deus. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também devemos perdoar nós. Amém? Você foi perdoado, então precisamos aprender a perdoar também, conforme os princípios de Deus. Há pais que são tão duros com os filhos, que tratam com tanta rigidez, insensibilidade, amado, falta de carinho, falta de amor. Filipenses 12 diz isso lá no capítulo 3. Ternos afetos, amor, carinho, sentimentos que devem apontar dentro do relacionamento, dentro da família. O perdão, amados, não é complacência, não é conveniência, o perdão não é nada disso, não é uma carta aberta para uma vida, um relacionamento irresponsável, não.
É muito mais do que isso. Perdão tem a ver com o propósito de restaurar, de lutar pelo aquilo que está sendo faltoso, para dar oportunidade para o casal, para dar oportunidade para a família, de andar junto, de recomeçar uma nova caminhada, de recomeçar, de reescrever a história da família, de reescrever a história do lar. Quantos lares, amados, foram restaurados, mesmo depois de problemas de traição, mesmo problema depois de infidelidade, porque um quis perdoar e o outro restaurou e está lá junto para a honra e glória do Senhor. O perdão, ele é restaurador. O perdão torna-nos livres dos verdugos da nossa vida, da nossa alma. E quando a gente não perdoa, amados, a gente fica preso. Quando a gente não trata essas coisas, a gente fica preso. O relacionamento de Salomão, de Absalão com seu pai, terminou em tragédia por quê, meu irmão? O relacionamento de Salomão, de Absalão com Davi falhou, porque Davi falhou em perdoá-lo, porque Davi falhou em andar junto com seus filhos, falhou em não cuidar deles, em não andar com eles, porque onde o perdão, amado, é sonegado, onde o perdão não é tratado, a mágoa vai imperar, a mágoa vai reinar, e onde há a ausência de perdão, vai existir sempre uma conspiração, porque a conspiração vai se fazer presente, porque onde não há perdão e não há oferecimento de vida, e a vida não vai voltar, não vai restaurar, e onde não há vida, vai se instalar a morte no relacionamento. O amor fraternal não pode ser negligenciado. A minha casa e a sua casa não é lugar de ambiente impessoal, não é um ambiente impessoal, é lugar de amor, é lugar de cumplicidade, é lugar de comunicação, é lugar de intimidade, amém? É lugar aonde o ideal de Deus se faz presente, e o ideal de Deus é que a gente lide com essas situações da vida. Eu vou ler um texto. Certa vez um senhor que morava na roça saiu de sua casa e encontrou 3 pessoas. E ele percebeu que essas 3 pessoas estavam cansadas e com sede. E que como estavam cansadas e com sede, o homem, aquele homem da roça, aquele senhorzinho, convidou todos eles para ir para a sua casa tomar água. O que aconteceu? Um deles disse: eu só posso entrar na sua casa, só um de nós pode entrar na sua casa. Mas como assim? Disse aquele homem. Quem são vocês? O que é que são vocês? Aí um deles disse: eu sou a fartura. O outro disse: eu sou o sucesso. E o outro disse: eu sou o amor. Qual deles e qual de vocês quer que ele entre na sua casa? Qual desses você quer que entre na sua casa? Você pode esperar aí um pouquinho? Eu vou falar com a minha esposa. Ele chegou para a esposa e disse: olha, esposa, lá fora tem fartura, lá fora tem o amor e lá fora tem o sucesso. Qual deles eu posso convidar eles para tomar água? Ela disse: querido, a nossa casa poderia estar cheia de amor. O que é que você acha? Vamos convidar o amor então, ok? Vamos fazer isso. Ele foi na porta e disse para eles: nós escolhemos o amor. Nós queremos o amor dentro da nossa casa. Com o amor você vai... Ele observou. Está entrando o amor. O amor está chegando. Aí ele percebeu uma coisa: espera aí, não era só o amor que ia entrar, não era só o amor que estava entrando. Aí aquele homem disse, o amor disse:
Junto com o amor vai entrar o sucesso. Junto com o amor vai entrar a fartura. Junto com o amor vem as outras coisas. Porque o amor acompanha as outras virtudes. Porque com o amor vai entrar fartura, sucesso, vai entrar todas as outras qualidades juntas. Amém? Sabe, amado, quando nós escolhemos o amor dentro da nossa casa, as outras coisas elas vão entrar. Quando nós escolhemos amar, as outras coisas vão permanecer. Quando existe amor em nossas vidas, tudo vai bem, porque tudo se supera com amor. Porque com amor vai entrar os obstáculos, as barreiras do casamento, a criação de filhos, porque o amor ele vai dialogar, porque o amor ele vai perdoar, porque o amor vai cuidar, porque com o amor nós conseguimos a fartura, porque com o amor nós conseguimos o sucesso, mas sem o amor nós não podemos conseguir nenhuma dessas coisas. Por isso, amados, leve o amor fraternal para a sua casa, leve o amor fraternal para a sua vida, e leve a sério, porque ele faz a diferença no final das contas. Sucesso, fartura são consequências, mas amar é uma prioridade da família. Amém? Feche seus olhos. Nossas famílias, daquilo que é mais importante. O Senhor Jesus disse: ó Pai, nós devemos buscar em primeiro lugar, ó Pai, o seu reino e a sua justiça, as outras coisas nos serão acrescentadas. E buscar o reino de Deus, buscar a justiça do Senhor, também está relacionado com aquilo que é espiritual. E não tem nada tão espiritual, Deus, quanto o amar. Não tem nada tanto espiritual do que amar os filhos, do que amar a esposa, do que ter um lar onde reina o amor do Senhor, onde tem um lar onde Cristo está habitando, onde Cristo está dentro. Não tem nada mais espiritual, Senhor, de que amar. Amar é essencial e não é uma opção, é um mandamento do Senhor. Não é uma opção, é um dever de cada pai, de cada mãe. É um dever termos casas, famílias, aonde o amor impera. Nos abençoa, Deus. Derrama a tua graça sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Gostaria de chamar vocês a ficar de pé, para a gente louvar essa última música. E gostaria que você ficasse juntinho com a sua família, dessem as mãos, para entoarmos esse louvor. Quem está sozinho, sem a família, se agrega aí a outra família. Projeto de Deus, algo que Ele planejou para nós, o exercício do amor que vem do trono do Senhor. Os homens, Pai, que com autoridade do lar estende as mãos e abençoa os seus. Mãe que é um exemplo de mulher de Deus. Filhos que obedecem aos seus pais, unidade entre os irmãos, e um casal que se ama e tem Cristo Jesus em primeiro lugar. Declare. O inimigo não vai apagar o que o Senhor instituiu. O meu rei é quem age por mim. Nossas famílias. Minha família pertence a
a ti. Vem, restaura o que precisa ser tocado por tuas mãos, Senhor. Que tua graça se renove em mim e também no meu lar. Agora a igreja vai começar bem forte, tá bom? Vamos lá, a família. A os homens. Pai, que como autoridade do lar estende as mãos e abençoa o ser. E as mulheres? Mãe que é o exemplo de mulher. Filhos que obedecem aos seus pais, unidade entre os irmãos, e um casal que se ama e tem Cristo Jesus em primeiro lugar. O inimigo não vai apagar, porque o Senhor instituiu. O quê? O meu rei que age por mim. Nossas famílias? Minha família pertence a ti. Vem, restaura o que precisa ser tocado por tuas mãos, Senhor. Que tua graça se renove em mim e também no meu lar. São nossas vozes, inimigo. O inimigo não. E também no meu lar. Amém. Palmas para o Senhor. Glorificado seja o nome dele. Podem sentar. Ok, nós louvamos ao Senhor pela palavra dele nessa noite. Agradecemos ao pastor Laércio pela disposição de estar conosco nesse final de semana. Agradecemos os irmãos que vieram com ele. Deus os abençoe. E esperamos, irmãos, que tudo aquilo que nós ouvimos durante todo esse mês a respeito da família, que possa ser a prática da nossa casa. No ano que vem nós vamos falar de família de novo, e nós sabemos que isso é necessário. O pastor Laércio disse aqui, isso é didático, é essencial para a nossa caminhada como filhos de Deus. E de fato a palavra do Senhor é isso, né? A palavra de Deus, ela é didática, toda a escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça, com a finalidade de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É por essa razão que nós pregamos a Bíblia cada semana, e vamos continuar pregando até aquele dia que chegarmos no céu, na glória do Pai. Muito bem, vamos lá para a nossa agenda da semana. Aí é o convite do casamento do Felipe e da Samara, Raimundo Egídio Pereira, Maria Auxiliadora Gomes Pereira e Expedito Gomes da Silva, Raimundo Almeida da Silva, convidam para a cerimônia de casamento de seus filhos. Felipe e Samara, 28 de junho de 2019,
às 20 horas aqui na Igreja Cristã Evangélica Ebenezer. Tudo bem, todos nós aí convidados. Terça-feira, 7h15 da manhã, nosso tempo de oração aqui na igreja. Aqueles irmãos que têm tempo para estar conosco, é muito bem-vindo. Quarta-feira, 19h30, nosso culto de oração, juntos orando ao Senhor. Quinta-feira, encontro de mulheres aqui na igreja, às 19h30. E domingo pela manhã, às 9 horas, Santa Ceia do Senhor, onde nós estaremos juntos celebrando a comunhão com o corpo e o sangue do Senhor através do simbolismo do pão e do vinho. E domingo à noite, 18h30, nosso culto de louvor e adoração. Vamos voltar aí para as nossas mensagens de 2 aos Coríntios, agora no capítulo 7. Então, se você quer relembrar alguma coisa, comece a ler agora o capítulo 7 outra vez. E nós vamos voltar para o assunto, vamos continuar aí aprendendo com o apóstolo Paulo, tá bom? Aqueles que vieram hoje à noite aqui, muito obrigado, Deus os abençoe. Muito bom ter vocês conosco, alguns irmãos amados que a gente vê daqui de cima. Aqueles que vieram com o pastor Laércio, pastor Ivan e Meire, sempre bom ter vocês conosco. Viu o Mike e a Roberta em algum lugar também, sejam bem-vindos, Deus os abençoe. O Aloysio e a Gisele e a bebê linda que está crescendo, né? Louvamos a Deus por isso, somos felizes por vocês e com vocês. E todos os demais que vieram aqui hoje à noite como visitante, Deus os abençoe. De outras vezes para estar conosco, é muito bom e queremos abençoá-los como igreja do Senhor. Recebam a bênção dessa igreja e estejam sempre livres e prontos para estarem conosco. Vamos ficar de pé, nós vamos terminar orando. Os irmãos, algumas famílias foram aí bondosamente nos abençoando hoje à noite com algum bolo, refrigerante e suco no final, então você fica à vontade e nós agradecemos a cada uma das famílias que ofertaram para esse momento, tá bom? Oremos então. Pai bendito, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse culto de hoje à noite, pela ministração da Tua Palavra, pelos desafios que nós recebemos para a nossa casa, para a nossa família. Sabemos, Deus, que há um desafio grande adiante de nós a cada dia. Esse mundo, Senhor, caminha por direções, por padrões estabelecidos pelos homens, por Satanás, e nós temos um padrão fiel da Sua Palavra para a nossa vida pessoal, para a vida da nossa casa. E nós queremos, Senhor, lembrar disso, nós precisamos que o Teu Espírito, Senhor, nos lembre de cada verdade que nós temos aprendido, porque essa, na verdade, é a função, é o ministério dEle aqui nesse mundo, de nos guiar a todas as verdades que o Senhor tem nos ensinado. Então nós queremos nos submeter, ó Deus, à autoridade do Teu Espírito que está em nós, que está sobre nós, para que nós possamos, Deus, viver de tal maneira que contrariemos todo o padrão desse mundo, que contrariemos, ó Deus, todas as crenças e valores contrários à Tua Palavra Santa, no que diz respeito, Senhor, ao comportamento familiar. Nos ajuda, Senhor, a estarmos embasados, fundamentados, alicerçados e seguros, ó Pai, na Palavra do Senhor, que é santa, que é pura, que é boa e que é educativa para cada um de nós. Queremos orar, ó Deus, pelo ministério do pastor Laércio, pela sua família, os seus filhos, Lidiana, sua esposa. Colocamos diante de Ti a vida desses servos e pedimos que o Senhor continue abençoando cada dia a vida da família dele, o ministério dele junto à igreja Cristã Evangélica de Messejana. Também oramos por cada um daqueles que vieram aqui hoje à noite como visitantes, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa conduzi-los embaixo da Tua graça, da Tua proteção. E aqueles que já são crentes, ó Deus, que continuem sendo fundamentados na Sua palavra. Os que ainda não são, ó Deus, que abram os seus corações para que a graça do Senhor os alcance, para que o evangelho transformador e regenerador do Senhor possa gerar uma vida nova em cada um. Pedimos também que o Senhor nos abençoe como Sua igreja, para que nós continuamente, ó Pai, possamos, Senhor, continuar aqui pregando o evangelho de uma maneira tão clara, de uma maneira tão instrutiva e educativa para a vida de todos nós e daqueles que aqui chegam. Pedimos que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que o Senhor abençoe cada lar, cada pai, cada mãe, cada filho, Senhor. O suprimento diário suplicamos que o Senhor nos dê, e também nós oramos por aqueles que estão sem um emprego, que o Senhor possa prover. Nós queremos orar, ó Deus, por aqueles que estão aflitos, oprimidos no seu espírito, para que o Senhor possa trazer paz, alegria, consolo, Senhor, libertação. Por aqueles, ó Deus, que estão vivendo dias tão difíceis e complicados, nós oramos para que esses se voltem para o Senhor, para que reconheçam a autoridade do Senhor e da Sua palavra para as suas vidas.
Aqueles que estão enfermos, ó Deus, nós oramos e suplicamos a tua cura, o teu milagre sobre a vida desse povo. Pedimos ainda, ó Pai, que a tua bênção esteja sobre nós e que nós possamos estar continuamente diante do Senhor a cada dia. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, agora e sempre. Amém. Deus os abençoe. Momento da nossa comunhão, dê um abraço no seu irmão e desejo uma boa semana para todos, em nome de Jesus. Eu sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei, louvarei ao Senhor todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Eu sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará
continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Jesus Cristo será sempre nossa canção.